produtivos, maravilhosos. Sejam muitíssimo bem-vindos à aula de número 47 da nossa comunidade. No início, quando vocês chegam pra mim, vocês às vezes não têm as metas bem definidas. Vocês não sabem ainda o que é importante em cada período. Às vezes não tem bem um conceito de sprint, neste sprint o foco é tal para que lá no macro eu atinja isso. No final do ano eu quero, comprar um carro. E aí, para eu comprar esse carro, eu preciso ter X valor guardado, investido, enfim. E aí, para eu chegar nesse X valor, eu preciso ter valores menores, faturados, investidos, guardados, enfim, dentro de períodos menores até que eu chegue lá. Ou seja, um planejamento de projetos com etapas bem definidas, certo? Às vezes, na maioria das vezes, quando vocês chegam para mim, vocês ainda não têm isso. E tudo bem. Aí, o que a gente faz? A gente constrói isso. Tá, o que tem no teu topo da escada? E antes disso, quais são os projetos que a gente tem para te levar para esse topo da escada? Às vezes, a gente vê que a pessoa quer uma rotina bem desenhadinha. Das 8 da manhã às 5 com trabalho e depois mais nada de trabalho. Blocos bem distribuídos. Só que daí essa pessoa empreende. Então, o esforço que ela vai ter que fazer para isso é um pouco maior em termos de estar sempre lembrando que este é o objetivo. Eu preciso ter uma prioridade. Por isso, na aula passada, quando eu mostrei print da minha agenda, vocês viram que tinha lá o foco da semana, né? Essa é a minha prioridade. Cada um precisa ter a sua. E é por isso que a gente precisa aprender a trabalhar com ciclos, com sprints. Porque em cada período, por exemplo, em cada semana, em cada 10, 15 dias, eu tenho uma prioridade absoluta. Eu lutei tanto por essa vida que vocês não têm noção. Tanto. Porque hoje a minha rotina é o produto da construção dos meus sonhos. Eu quero daqui a 5 anos ter este mesmo dia? Não, eu quero que daqui a 5 anos os meus dias sejam diferentes. Mas hoje, esse dia é maravilhoso, porque tudo está orientado com o meu plano daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E iniciar a divulgação dessa parceria. São tarefas específicas. Então, eu tenho uma meta que está bem alinhada com o meu topo da escada e essa meta vai ser traduzida nessas tarefinhas aqui no meu dia a dia. Se eu tenho uma meta de venda, é isso que eu preciso falar. Se eu tivesse uma meta de faturamento e não de venda, eu teria uma estratégia diferente de tarefas diárias específicas, porque eu pensaria em outras fontes de renda que eu posso ter além da venda dos meus serviços. Então, cuidem bem as palavras que vocês estão utilizando para vocês desenharem uma estratégia assertiva. Eu não tenho ainda uma planilha financeira bem desenhada? Eu vou criar. Eu não tenho ainda uma planilha com dados dos meus clientes para emissão de notas fiscais? Eu vou criar. Eu não tenho ainda um card de boas-vindas, um card de obrigado, um card de pesquisa de satisfação? Não tenho? Vou fazer. E eu vou ter também a tarefa diária de organizar essas ferramentas, porque eu preciso ter tudo isso num drive para que seja quem for que venha trabalhar comigo já entre numa engrenagem azeitadinha, para que eu já me acostume com isso. Tá no meu celular aqui no rolo da câmera junto com todas as outras coisas que eu tenho? Não, tem que estar em um ambiente bem organizado. Então, simples assim, movimento estratégico não é negociável, certo? E aí, eu tava pensando sobre isso esses dias e gostei dessa analogia. Quando a gente assiste um episódio de série ou qualquer roteiro de novela, sei lá se as pessoas ainda assistem novela, mas filme, qualquer coisa, quase sempre encerra com uma puxada de um fio que tinha ficado solto, né? Uma piadinha sobre algo que foi falado bem circunstancialmente antes, enfim, coisas assim ciclos que vão se reencontrando. A rotina é da mesma forma. Eu não posso deixar fios soltos. Eu não posso ir buscar uma coisa, lembrar do que ficou de fios soltos. Não posso. Eu, inclusive, fiz um post no feed sobre isso ontem, dizendo que na segunda-feira a gente precisa olhar para os fios soltos, projetos, para visualizar os projetos e os processos de forma mais estratégica. Certo? Vamos dar continuidade em tudo isso que é importante para nós. Vamos chegar nos nossos topos da escada, porque dá o mesmo esforço. Ir para cima ou ir para baixo. Certo? Até mais, produtivos. Tenham uma excelente semana.